Boa tarde, alunos. Hoje iremos trabalhar a economia brasileira. Vamos iniciar nossa aula aqui, tá? Economia brasileira. Desde seu descobrimento até o período denominado República Velha, de 1889 a 1930, a economia do Brasil teve como principal direcionador desempenhado das exportações de produtos primários. Então, dessa forma, no início do século XX, as exportações eram determinantes para o desempenho da economia brasileira, pois garantia as importações, base da estrutura do consumo do Brasil. Então, basicamente, a economia brasileira ela estava atrelada à exportação de produtos primários, né? Do açúcar, do minério, da cana-de-açúcar, do café principalmente, tá? Então, o grande foco era só a exportação, principalmente do café, que a gente vai ver lá na frente. O ciclo da economia agroexportadora. Como dito anteriormente, a economia brasileira, no período de 1989 a 1930, dependia fortemente do desempenho de suas exportações de produtos agrícolas, tá? Somente agrícolas. Essas exportações eram compostas de alguns poucos itens, cuja importância variou ao longo dos anos. Então, eram poucos itens. Isso dá o quê? Dá uma fragilidade à economia, porque no momento que um item não tiver comprador, você vai ter esse descompasso na economia, tá? Assim tivemos o ciclo do ouro, o ciclo do açúcar. Então, quando se exportava só ouro, era só ouro. Depois passou a ser o ciclo do açúcar, o ciclo do café, o ciclo da borracha. Então, era por ciclo. Cada ciclo você exportava um determinado produto. Destaque para o ciclo do café, produto que dominou a economia no período da Velha República. Então, o ciclo do café foi um que teve uma evidência maior, passou mais tempo. Então, ele teve uma importância muito grande para a economia brasileira, tá? No caso do café, principalmente produto de exportação da Velha República, o preço internacional dependia das condições de mercado. Nos momentos de prosperidade, a demanda aumentava e nos momentos de crise, ela se retraía. Então, a cada vez que tinha prosperidade do mercado internacional, então você aumentava a demanda por café, acontecia algum fato novo, a demanda se retraía. Você tinha menos demanda por esse café. Então, você, na verdade, começava a estocar esse café, né? Estados Unidos e Inglaterra eram os principais importadores e influenciavam o comportamento da demanda. Então, quando esses dois países eles que reclinavam a demanda, eles influenciavam os demais países a comprar ou não comprar café do Brasil, tá? O Brasil, apesar de não ser o maior produtor mundial, não influenciava os preços, pois outros países também atuavam na oferta. Então, como dito na economia, se você tem outras pessoas que oferta o mesmo produto, então não tem como você determinar o preço, tá? Você pode influenciar o preço, mas você não pode determinar, porque você não era o único fornecedor desse produto. Quando os preços estavam em alta, os empresários obtinham maiores lucros e o reinvestiam no próprio negócio. Era o caso das grandes fazendas de café, tá, gente? Criando mais emprego. Então, cada vez que aumentava a produção de café, você criava mais emprego. Precisava de mais pessoas na lavoura para plantar, para colher esse café, tá? No cenário inverso, os investimentos caíam quando se retraía o mercado, aí os investimentos caíam, assim como a geração de emprego. Caiu o investimento, caía a demanda, caía a geração de emprego. Precisava menos, os fazendeiros precisavam menos de pessoas na lavoura do café, tá? Ao governo, neste último caso, havia poucas possibilidades de ação para proteger a economia. Então, ao governo não cabia nenhum tipo de ação para proteger essa economia, porque ela dependia exclusivamente do mercado internacional. Entretanto, cabe destacar duas delas: a desvalorização cambial e a produção e valorização do café. Então, o governo brasileiro, o que ele podia fazer? É a velha política do preço mínimo na agricultura. Quando a pessoa plantava o café, você estabelecia um preço mínimo, caso na época da colheita esse café não atingisse o preço mínimo, o governo garantia que iria comprar esse café, tá? Superprodução e a crise da economia, cafeira em 1930, exatamente logo após a queda da Bolsa de 29, né? Esta conjuntura tornou evidente a insustentável situação de dependência da economia brasileira a um único produto de exportação. Com o excesso de produção e a recessão econômica mundial, a política de estoque do governo não foi suficiente para sustentar o preço do café, e o governo terminou por ter que queimar grande parte do produto durante as décadas de 30. O que isso demonstrou exatamente? Porque o Brasil depende unicamente de um produto,
que era o café. Então, no momento que aconteceu a crise, os países que compravam café passaram a não comprar. O que aconteceu? Não tinha para quem vender esse café. Então, a política do preço da agricultura que o governo estabelecia, que ele comprava esse café, estocava, ele não conseguiu sustentar essa política. Então, o que aconteceu? Ele teve que queimar estoque de café, porque não tinha para quem vender. Esse é o grande perigo de quando um país depende unicamente de um produto de exportação. E a partir daí se redesenha toda a economia brasileira num outro modelo, tá? Processo de substituição de importações. A crise de 30 trouxe sérias consequências para a exportação brasileira e o saldo da balança de pagamento. Adicionalmente, os capitais estrangeiros, que na década anterior fluíam com facilidade para o Brasil, reverteram a direção, ajudando a piorar a situação do nosso balanço de pagamento. Tá, o que é a balança de pagamento? É exatamente a diferença entre a exportação e a importação, tá? Quando eu exporto mais e importo menos, eu vou ter uma diferença na balança positiva. Quando eu exporto menos e importo mais, eu vou ter uma posição, um saldo na balança negativo. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Eu parei de exportar café e continuava importando produtos. E isso fez com que a balança de pagamento ficasse sempre negativa, tá? Então, e além do mais, como o Brasil estava numa situação difícil, não tinha para quem vender o café, as pessoas que investiram aqui pararam de investir. Então, dessa forma, ela só piorou a situação que já estava no Brasil, né? Continuando, a resposta dada por Vargas foi fundamental para o enfrentamento da crise. Com o apoio dado à indústria nacional, esta pôde crescer e contribuir positivamente para diminuir a diferença externa, tá? Então, quando você acontece exatamente isso, o que o governo tomou como medida? Ele começou a valorizar a indústria nacional. Só que essa valorização é muito perigosa e muito lenta no início. Por quê? Porque o produto que se importava era um produto de qualidade, então não se tinha know-how para produzir esses produtos. Começou-se a produzir esses produtos no Brasil, só que como a indústria não tinha maquinário, o preço desse produto era caro. Então, você importava, mas você estava contribuindo para o saldo negativo na balança de pagamento. Então, você teria que valorizar a indústria nacional. Como é que se valoriza a indústria nacional? Naquela época, você começou a taxar o produto de importação. Para quê? Para que ele ficasse caro e você possibilitasse que a indústria nacional conseguisse vender o que produzia aqui, tá? Então, essa foi uma forma que Vargas arrumou de valorizar a indústria nacional. O início da industrialização do Brasil, o processo de substituição das importações da economia latino-americana, com duas hipóteses. Induzida pelas exportações, então teria que aumentar a exportação, teria que arrumar um outro produto que conseguisse exportar. Teoria dos choques adversos. No primeiro caso, a economia tradicional agroexportadora seria o resultado da transferência de capital acumulado nesse processo de exportação para a produção de bens com maior valor. Então, você que produzia café, você teria que produzir um outro produto que agregasse valor, e gradativamente para a produção local. Esse produto seria para o consumo local. Uma outra fase da economia brasileira se chama milagre econômico. Para entender o milagre econômico, vamos ter de retroceder à gestão Castelo Branco, a gestão de 64 a 66, tá? Esse período foi marcado pela implementação do PAES, Plano de Estabilização e Reformas Estruturais. Apesar do sucesso do plano no que diz respeito a seus próprios objetivos, estabilização e reforma, o país continuava preso a um crescimento natural, errático, normalmente chamado de status. Então, esse crescimento ele era bem lento, tá? Começou a implementação de um outro plano de governo. Em 67, sob a administração agora do presidente Costa e Silva, havia uma mudança radical na condução da economia. O novo presidente nomeou o professor Delfim Neto como ministro da Fazenda. Havia naquele período uma forte necessidade de legitimar o regime militar. Essa economia ela estava voltada todinha para legitimizar esse regime, fazer com que as pessoas acreditassem que era o melhor regime, que ele ia fazer próspero o Brasil, tá? O objetivo dos militares era o de justificar o golpe. Então, eles teriam que fazer o país, fazer entender para as pessoas que o país estava crescendo, para legitimar o golpe através da população, tá? De mostrar para que vieram, ou ainda de convencer a sociedade que o novo governo era melhor que o deposto.
Isso somente seria possível através de crescimento econômico. Então, no momento que eles fizessem esse crescimento econômico, então eles iriam estar demonstrando para a população que o regime que era o regime militar, apesar de todas as críticas, era o melhor que tinha para o país, tá? Concentração de renda, desequilíbrio intersetorial e dependência externa. Após o milagre, teve seu calcanhar de Aquiles, apesar das incríveis taxas de crescimento associada à inflação baixa e equilíbrio externo, o milagre tinha suas limitações. A principal crítica se faz ao milagre econômico diz respeito à concentração de renda. Então, nesse período, teve uma forte concentração de renda. A pirâmide ficou cada vez mais estreita no topo e cada vez mais larga na base. Por quê? Quem era pobre ficou cada vez mais pobre, quem era rico conseguiu ficar cada vez mais rico. Aí começa os planos econômicos, tá? O segundo PND. Se existiu um primeiro PND, ou se existiu um segundo PND, provavelmente deve ter existido um primeiro, correto. Bem, o primeiro foi implementação entre 72 e 74, durante a gestão Médici. Porém, não costumava ser muito estudado, por não ter um papel muito importante na determinação dos rumos da economia nacional. Ele não teve muita importância. Todas as medidas que foram tomadas não teve grande repercussão, tá? O segundo PNDE, por sua vez, foi posto em prática de 75 a 79, durante a gestão Geisel. Esse plano é considerado a mais ampla experiência de planejamento econômico do Brasil, do plano de metas, e teve uma importância fundamental na consolidação do processo de substituição de importação ocorrido no Brasil. Lembra que eu falei ainda há pouco? Processo de substituição. Você começou a substituir um produto por outro. A indústria, o fazendeiro, o cafeeiro, ele começou a produzir começou a investir no outro ramo, na agropecuária. Começou a diversificar a produção, tá? Um dos objetivos do segundo PND era o de solucionar o problema da dependência externa decorrendo do desequilíbrio intersetorial. Então, ele tinha como objetivo sanar essa dependência externa, a dependência que você tinha de tecnologia do exterior. Por isso, comportava uma série de investimentos no setor de bens de capital, de bens intermediários. Então, para você sanar essa dependência externa, você precisava o quê? Produzir tecnologia local. Então, você precisava investir em educação para que produzisse essa tecnologia e produzisse bem de capital. Bem de capital, resumidamente, gente, é o maquinário. E maquinário só se consegue através de tecnologia, tá? De bens intermediários, que era exatamente o que? A matéria-prima. Aqui no Brasil, a gente tinha dependência tanto do maquinário como da matéria-prima. Todavia, para realizar todos os investimentos exigidos pelo segundo PNDE, seriam necessários, logicamente, recurso financeiro. Você lembra que em economia não existe almoço grátis. Para tudo é economia, para fazer qualquer investimento, você precisa ter dinheiro. Por isso essa expressão, não existe almoço grátis. Pois bem, esses recursos viriam principalmente dos petrodólares, que era exatamente a troca de essa moeda que foi por muito tempo moeda de negócio. A década perdida. A década perdida se resume a 1979. Assumiu a presidência o general João Batista de Figueiredo e para o Ministério do Planejamento foi escolhido a economia ortodoxa Mário Henrique Simons. Nesse mesmo ano, houve o segundo choque do petróleo, com isso o aumento das taxas de juros dos países centrais. Aqueles países que tinham controle do petróleo, no momento que eles paravam de produzir alguma coisa, um aumento no barril de petróleo influenciava toda a economia mundial, tá? Esse aumento no juro fez aumentar os encargos da dívida externa e, consequentemente, a necessidade por divisa. Lembrando lá, gente, que na época do milagre econômico, foi ali que foi contraído várias dívidas. E essa dívida era paga com o dólar e depois o petrodólar, que era moeda de pagamento, tá? Então, no momento que há um aumento do juro, há um aumento do encargo da dívida, porque inicialmente só se pagava esse juro, tá? Então, e consequentemente, necessidade por divisa, demandando um ajuste da economia. Então, se você não conseguia pagar nem o juro, você precisava fazer todo um ajuste da economia. Simons optou por uma política recessiva para enfrentar a crise internacional. A lógica era reduzir o nível de atividade econômica para, com isso, reduzir importações e, consequentemente, a demanda por divisas. Então, toda vez que você tentava fazer uma recessão, você tentava importar menos.
Para quê? Para que a sua balança, o saldo da balança de pagamento ficasse positiva, tá? O endividamento externo. Então, a recessão de 80 está profundamente relacionada com a questão do endividamento externo, quando se começou a pedir dinheiro emprestado para o FMI, tá? E com esse dinheiro começou a se fazer aqui no Brasil a política que era determinada por esse banco, Fundo Monetário Internacional, tá? Com a questão de endividamento externo. Vejamos como tudo começou. A dependência financeira externa do Brasil é um problema tão antigo quanto a história do próprio país. Porém, iremos tratar apenas do aumento recente da dívida externa, que ocorre a partir de 68, exatamente no milagre econômico, que começou em 64. Nesse período do milagre econômico, acontece o aumento da dívida externa, durante o regime militar. Vamos começar nosso estudo pela análise do cenário externo naquele período, marcado pelo surgimento do euromercado. Então, dólar, petrodólar, euromercado, choque do petróleo e aumento de juros. Em 73, tivemos o primeiro choque do petróleo. O preço do barril passou de 3,29 dólares em 73 para 11,58 em 74, subindo igualmente até 13,60 em 78. Esse foi um importante fato que contribuiu para o aumento do endividamento externo brasileiro. Por quê? Porque a nossa dívida estava atrelada a essa moeda na época, uma vez que o país não podia abrir mão desse insumo. O aumento no preço do petróleo começou a gerar inflação em praticamente todos os países do mundo. Em 74, houve um princípio de aumento da taxa internacional de juros, porém em 75 o juro retornava ao seu nível normal. Um outro momento da economia, o Plano Real. O Plano Real foi idealizado por um conjunto de economistas, em sua maioria oriundo da PUC, do Rio de Janeiro, entre os quais podemos citar Pécio Árida, André Lara Rezende, Edmar Rocha e Gustavo Franco. O plano foi implementado pelo ministro da Fazenda, na época, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, e executado em 3 etapas distintas. Na primeira fase, lançamento do Programa de Ação Imediata, chamado de PAI, em 4 de junho de 1993. Na segunda fase, introdução da URV, Unidade Real de Valor, em 27 de maio de 1994. E na fase 3, transformação da URV na nova moeda, o real, em 1º de julho de 1994. Nesse período a gente trabalhava com 3 moedas no país, tá? A valorização do câmbio. Além de elevar a taxa de juros, o governo produziu uma valorização da moeda nacional para ajudar a conter a inflação. Vamos entender como isso acontece. Antes de tudo, você deve saber que uma valorização cambial ocorre quando a moeda nacional passa a valer mais em relação à moeda estrangeira. Toda vez que a nossa moeda vale mais do que a outra, é o caso que normalmente acontece hoje, está acontecendo com o dólar. O dólar vale R$5, né? Então a nossa moeda nesse momento está desvalorizada. Com a valorização cambial, as importações ficam mais baratas, o país importa mais, gera mais concorrência interna, supre o aumento da demanda e tudo isso conjugado ajuda a manter estáveis a inflação sob controle. Balanço de pagamento. Lembra que eu falei ainda agora o que é balanço de pagamento? É a diferença entre exportação e importação. Como já foi dito, esse desequilíbrio é financiado pela entrada de recursos externos. Observe que, à medida que os déficits em transações correntes eram cada vez maiores, o mesmo acontecia com o superávit na conta movimentação de capitais. Em suma, a vulnerabilidade externa da economia brasileira se revelava por meio dessa necessidade de recurso externo para poder se manter em equilíbrio. Então, a cada vez que a nossa moeda fica fraca, você fica dependente de outra e aumenta o seu desequilíbrio. O governo Lula. Vamos ver o que a gente tem de interessante falar sobre o governo Lula. Em seu primeiro pronunciamento como presidente eleito do Brasil, feito no dia 28 de outubro de 2002, Lula iniciou sua fala da seguinte forma: ontem o Brasil voltou para mudar, sendo que nossa vitória significou a escolha de um projeto alternativo e o início de um novo ciclo histórico para o país. A maioria da sociedade brasileira votou pela adoção de outro modelo econômico e social, capaz de assegurar a retomada do crescimento econômico, do desenvolvimento com a geração de emprego e distribuição de renda. Alguns indicadores de desempenho da política
econômica desse período do Lula, tá? O Brasil particularmente se aproveitou desse momento de expansão da economia mundial e conseguiu obter saldos expressivos na balança comercial em todo o período. O processo é impulsado mais pela elevação dos preços do que pela expansão do quanto exportado. De qualquer forma, esse resultado mostrava um saldo comercial favorável da ordem de 24 bilhões em 2003, o qual passou para 46 em 2007, e com a crise de 2008 e 2009 houve uma forte redução deste saldo. Conforme garantido de qualquer forma, esse foi o determinante, o equilíbrio externo da economia brasileira. Então, esse equilíbrio ele se deveu não só à política que foi aplicada por esse momento, tá? Mas pela própria expansão da economia internacional. O governo Dilma. Vamos ver o que a gente vai falar sobre o governo Dilma, tá? Então, o governo Dilma é o período da história política brasileira que se inicia com a posse de Dilma Rousseff no cargo de presidente, em 1º de janeiro de 2011, após ter derrotado o candidato do PSDB, José Serra, nas eleições de 2010. Passa por sua reeleição em 2014, que lhe garantiu o direito a um segundo mandato presidencial. Em 1º de janeiro de 2005, eterno sobre o impeachment, 31 de agosto de 2016. Governo Temer. Nos 2 anos de mandato, Michel Temer enfrentou uma série de desafios políticos e econômicos. Foi o pior presidente avaliado pelos brasileiros, com um índice de 6% de popularidade. As taxas de juros caíram de 14,6% em maio de 2016 para 8,8% ao ano. Por sua vez, a inflação também diminuiu no mesmo período. Mesmo assim, ele não conseguiu a popularidade, tá? A taxa de desemprego em maio de 2016 subiu de 11 para 13,7. Isso significa 13,7 milhões de pessoas sem emprego, pois essa taxa estava, antes da pandemia, na faixa de 16 milhões de pessoas desempregadas ainda. Durante o governo Temer, o governo do estado do Rio de Janeiro pediu ajuda ao governo federal para solucionar os graves problemas decorridos da falência do estado e da convulsão social, devido à violência também, tá, gente? O governo atual é o governo que nós estamos vivendo, que se iniciou há pouco tempo e agora tem um momento bem crítico, que é exatamente esse momento da pandemia, que vai ter um reflexo muito grande na economia brasileira. Mas isso só vai poder ser avaliado no momento posterior, tá? Porque no momento atual não dá nem para avaliar exatamente como vão ficar as coisas, como vai ficar a taxa de juros, como vai ficar o endividamento, como vai ficar a questão do câmbio, só no momento posterior. Muito obrigada.